A cumplicidade é tão grande entre cavalo e cavaleiro que estes desenvolvem a sua própria linguagem, os seus sinais de código. Para conseguir atingir este estágio, o cavaleiro tem de partilhar a vida do cavalo, os seus hábitos e conhecer profundamente a sua personalidade. Os problemas maiores surgem quando a generosidade do cavalo é tão grande que se entrega totalmente à prova, correndo para além do limite. Nestes casos, o cavaleiro tem de estar ainda mais alerta. Sim, quando um cavaleiro mete as pernas a um cavalo e vê que o cavalo não reage da mesma forma, é um sinal que ele nos diz: estou um pouco cansado, temos que ir mais devagar. É assim, existe ali uma transmissão e é assim, essas indicações têm que ser seguidas. Às vezes há cavalos que gostam tanto de correr, porque têm coisa de correr, é assim, esses são os mais complicados de nós gerirmos. E isso aí nós temos realmente ou alguma experiência devido aos anos que já se pratica a modalidade, ou temos os veterinários que nos dão as indicações, realmente o cavalo está mais cansado ou está mais menos cansado, e nós temos que levar essas indicações à risca. Há cavalos que não dão esse sinal, há cavalos que são tão generosos, têm um fundo tão grande que se, entre aspas, nós dizemos, são cavalos que se deixam matar, se for preciso. Outros não, têm um sentimento de integridade e acabam por parar e não andam mais, mas outros vão mesmo até ao fim. Na disciplina de endurance, a raça puro sangue árabe é rainha pelas suas características físicas e psicológicas. O espírito de sacrifício, determinação, coragem e sentimento de independência em relação à manada não chegam. É preciso herdar características genéticas únicas. Tem que ter as características corporais, não é? Portanto, em termos de conformação, são cavalos que nós podemos compará-los ao Carlos Lopes, à Rosa Mota, porque isto é a maratona dos cavalos, no fundo. E, portanto, são cavalos que são relativamente pequenos em estatura, que têm uma superfície corporal relativamente ao peso grande, que permite a evaporação da água e o seu arrefecimento. Portanto, tem que ser cavalos que consigam arrefecer facilmente. E tem que ter bons cascos, portanto é fundamental que tenham bons cascos para percorrer estas distâncias. E em termos de personalidade, tem que ter uma determinada personalidade, portanto são cavalos que têm que ter esse tal fundo, esse espírito de sacrifício, e têm que ser ao mesmo tempo cavalos independentes, que não queiram sempre correr atrás dos outros, portanto se for preciso têm que correr sozinhos, ou quando ficam para trás têm que ter a força de vontade para correr sozinhos, porque eles perdem a iniciativa muitas vezes. Se estão sozinhos, portanto, vêm sozinhos, não lhes apetece continuar. A dedicação do cavaleiro pelo seu cavalo é ainda mais evidente nos momentos de paragem do raid. Nunca o abandona, ajuda a refrescá-lo, a dar-lhe de beber e segue à risca as indicações do seu médico veterinário. Todos os cuidados são poucos para este atleta de alta competição. Incentivar o seu apetite, muitas vezes os cavalos, durante a prova, como qualquer pessoa, algum desportista de alta competição, acabam de fazer ulceração gástrica e, portanto, perdem o apetite, estão em stress. E, portanto, é preciso estimulá-los a comer, é preciso oferecer vários tipos de ração, vários tipos de feno, porque eles tornam-se, como nós dizemos, biqueiros e, portanto, não comem qualquer alimento. É preciso incentivar que eles continuem a beber água. E depois verificar se eles estão a urinar, se estão a defecar. Portanto, isso são tudo bons indicadores de que o cavalo se encontra em bom estado geral. Muitas vezes também administramos podemos administrar cálcio para promover a motilidade intestinal. Pronto, depois é um bocadinho de acordo com aquilo que o cavalo nos mostra. Muitos cavalos começam a ganhar aos 10 anos e aos 20 ainda continuam a competir sem grande dificuldade. O endurance é sem dúvida a disciplina que ensina ao cavaleiro a apreciar o verdadeiro tesouro que é ter um cavalo saudável e feliz. Na disciplina de endurance, mais importante do que chegar em primeiro lugar é chegar em boas condições físicas. As inspeções veterinárias acontecem antes, durante e depois das competições e são decisivas sobre a capacidade do cavalo continuar em competição. A Patrícia Encarnação está a acompanhar uma destas inspeções veterinárias. Sim, Alexandra, estou aqui no VetGate e o Dr. José Saramago vai dar agora início a uma inspeção.
Portanto, o cavalo apresenta 52 pulsações por minuto, portanto está inferior a 64 e, portanto, passou neste nível de avaliação. A regularidade do ritmo está adequada e a força de contração também para esta fase do esforço do cavalo. Vamos agora iniciar o segundo nível de avaliação da condição física, que tem que ver com a condição metabólica. Iniciaremos então a auscultação dos quadrantes abdominais, à direita e à esquerda, o superior e o inferior, para verificar a presença de movimentos intestinais, portanto peristálticos, adequados. À direita também estão presentes e, portanto, o seco está a funcionar adequadamente. Avaliamos agora também a sensibilidade a nível dorsal e a presença de eventuais feridas que pudessem ou que possam contraindicar a continuidade do cavalo em prova. Avaliamos agora a tonicidade muscular, que não sendo adequada e, portanto, estando rígida, pode significar um quadro metabólico a nível muscular. Avaliamos agora a hidratação com a prega de pele, portanto, é o tempo que a prega demora a desfazer-se e a regressar ao seu estado rígido. Avaliamos o pulso jugular, portanto, a presença de pulso jugular através do enchimento da veia jugular, que não está presente, não há pulso e, portanto, isso é um indicador positivo. Avaliamos agora o tempo de reflexão capilar através da pressão sobre a mucosa gengival. No fundo, a pós-pressão é o tempo que o sangue demora a encher novamente os capilares presentes nesta região e que, portanto, encontra-se em 1 segundo, o que é adequado também. Estamos agora a observar a mucosa ocular, a sua coloração, portanto, está também adequada e que nos dá indicação sobre o estado de hidratação do cavalo. Ok. Vamos agora iniciar então o terceiro nível de avaliação deste cavalo, após a condição metabólica ter sido concluída como favorável. E o que se vai agora verificar, no fundo, são os andamentos do cavalo. Nesta avaliação observam-se, no fundo, os movimentos da simetria da garupa, para verificar eventuais claudicações dos membros posteriores. Na volta pela direita também serve para verificar, no fundo, a harmonia do passo do cavalo. E ao regressar novamente a trote, avaliamos, no fundo, os golpes de cabeça de uma forma mais evidente, no caso de existirem, pode significar a presença de claudicação. Nesta fase, uma vez que é a grelha final, procede-se a uma votação através de um painel constituído por 3 médicos veterinários, cujos votos são entregues então ao presidente do júri. You are happy with the metabolic? Yes, it's okay. The trot is okay. Com esta explicação, ficamos a entender a importância do bem-estar do cavalo na disciplina de endurance.